liderança é o fator principal de qualquer equipe. Por isso eu quero que vocês entendam que não existem equipes ruins, somente líderes ruins. No vídeo de hoje, te mostraremos os princípios de liderança utilizados pelos Navy SEALs nas zonas mais perigosas e tensas que um ser humano pode passar e como você pode aplicar esses princípios no seu dia a dia, independente com qual equipe você for lidar. Te espero no vídeo, hein? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje se chama Responsabilidade Extrema, de Jocko Willink e Leif Babin. Jocko Willink e Leif Babin, para contextualizar a vocês, eles foram treinados no treinamento dos SEALs, do Navy SEALs da Marinha Americana, né? É um dos treinamentos mais complicados e mais difíceis e mais extenuantes, que mais exigem física e mentalmente, para preparar realmente os Navy SEALs para situações mais tensas e perigosas que podem existir com uma pessoa, né? Com um ser humano. Então eles foram treinados nesse treinamento, foram treinados nesse programa e desenvolveram e foram comandados e foram colocados em papéis de liderança e foram enviados para Ramadi, no Iraque. Que naquela época, acho que o livro se passa em 2006, nas histórias que eles contam, era o lugar mais perigoso do Iraque, mais comandados pelos denominados insurgentes por eles, né, pela tropa do Al-Qaeda. Então era o lugar mais perigoso, mais comandado por essas pessoas, em que, segundo eles, né, os cidadãos de bem, né, as pessoas de bem, viviam com muito medo, constantemente as mulheres eram estupradas, e viviam um local muito perigoso em si. Para a parte que eu vou trazer do livro, o que eu quero que vocês entendam é que tanto Jocko quanto Leif Babin, eles desenvolveram nesse lugar que era totalmente controverso, um lugar totalmente perigoso, um lugar totalmente tenso, em que eles eram constantemente atacados, eles desenvolviam missões, eles lideravam missões, em que muitas vezes, e quase todas as vezes, né, os seus soldados corriam risco de vida, e eles desenvolveram lá naquele lugar e colocaram em prática depois com uma empresa que eles criaram, que presta consultoria às outras empresas, né, da Fortune 500, de todas as empresas famosas, e muitas empresas famosas pedem ajuda para eles, para mostrar, resumindo então, que os princípios que eles desenvolveram de liderança lá naquele ambiente totalmente periculoso, totalmente tenso, em que muitas pessoas infelizmente perderam a vida, eles trouxeram e funciona para qualquer equipe, tanto em empresas, tanto em equipes de futebol, todas as empresas que precisam de liderança, e são todas que precisam realmente, podem utilizar esses princípios que eu vou falar aqui. Dos princípios que tem no livro, eu escolhi 6 que eu considero que vão ser os mais importantes, tanto para mim, quanto para vocês, tanto para qualquer pessoa aplicar, qualquer equipe, seja de 2, 3, 4, 5, 6 ou até 20 pessoas, ou até mais de 20 pessoas. Independente da quantidade de pessoas, você pode aplicar os princípios que eu vou mostrar para vocês aqui. Beleza? O princípio número 1 leva o nome do livro e se chama responsabilidade extrema. O que seria esse princípio? A responsabilidade sempre é do líder, independente do que aconteça. Se um funcionário, se um subordinado, se um soldado, como é no caso deles, não completa uma missão, não faz aquilo que dele é esperado, a culpa é do líder por 2 motivos. Ou tu não explicou a missão e não treinou ele o suficiente, isso é responsabilidade tua, ou tu escolheu a pessoa errada para fazer aquela missão. Se der alguma coisa errada na missão, a responsabilidade é sempre do líder. Ele tem que chamar a responsabilidade para si de tudo. E se olhar no espelho primeiro, o que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito melhor? Se ele não fez o papel dele, se essa pessoa não fez o papel dela, por quê? O que eu poderia ter explicado melhor para ela? Poderia ter treinado melhor ela? E esse tipo de responsabilidade extrema nas equipes fazem o líder desenvolver métodos para esse fracasso não acontecer. E se não houver o fracasso, se a equipe bateu a meta, se está todo mundo muito feliz, se a equipe foi bem sucedida, independente de qual seja o objetivo, o mérito tem que ser todo da equipe. O líder controla o ego nesse sentido. Ele entende que o mérito é de todo mundo. O mérito é dos seus funcionários, dos seus subordinados que fizeram tudo bem feito. Então, se der errado, a responsabilidade é toda do líder e ele tem que arrumar uma solução para dar certo. E se der certo a missão, se der sucesso, se der tudo certo, o mérito é de toda a equipe. Esse foi o princípio número 1, o princípio da responsabilidade extrema. O princípio número 2 se chama não existem equipes ruins, só líderes ruins. Isso é fantástico. Eu vou trazer uma história para vocês que exemplifica muito bem isso, contado inclusive pelos autores no livro. No treinamento dos SEALs, existia um tipo de treinamento que era uma corrida de botes.
Eles separavam, né, os treinados em equipes de 6 ou 7 integrantes e cada equipe possuía um líder. Nesse treinamento de corrida de botes, tinha uma equipe que estava em primeiro e destoava muito positivamente das outras, chegava em primeiro com muita facilidade. E a outra equipe, um contraste, no outro extremo, estava chegando uma equipe que estava chegando muito atrasada, muito atrás das outras. Sabendo que a responsabilidade é sempre do líder e o líder é que comanda essas equipes, o que os treinadores fizeram? Quem comandava o treinamento fez. Eles pegaram o líder da primeira equipe que estava vencendo tudo e levaram ele lá para a última equipe. E o oposto também. Pegaram o líder da última equipe e levaram lá para a primeira. O que aconteceu? Qual foi o resultado disso? A equipe que estava em último começou a chegar em primeiro e a equipe que estava em primeiro começou a ficar em segundo. Tá, Pedro? O que isso quer dizer? A primeira coisa, tudo o que importa é o líder. O líder deve extrair o melhor de suas equipes. Se eles estavam no treinamento dos SEALs, que são os soldados mais qualificados, as pessoas mais cascas grossas que existem, não existiam comandados ruins, não é mesmo? Então o líder soube extrair o melhor daquela equipe que estava perdendo numa condição adversa, e a gente sabe que muitas vezes isso ocorre, tanto em empresas quanto em equipes de esportivas, né, de futebol, basquete, vôlei, e a gente sabe que isso ocorre. Em contrapartida, a equipe que estava em primeiro e foi para segundo não perdeu tanto esse desempenho. Vocês podem se perguntar, tá, Pedro, mas entrou um líder ruim e mesmo assim a equipe se manteve. Isso quer dizer que o líder não importa tanto, né? Não, é aí que entra. O líder anterior, ele colocou um hábito, colocou uma cultura de alta performance, de responsabilidade, de bom desempenho, que mesmo quando ele estava fora, a equipe continuou se cobrando. Isso sempre acontece com equipes. Se um líder ele provoca, se um professor ele provoca na sua turma o bom desempenho, hábitos positivos, hábitos de alta performance, mesmo quando ele estiver fora, a equipe toda vai estar tão acostumada com isso que ela vai se manter em um bom desempenho. O líder, ele tem que ser conhecido pelo que ele tolera, não porque ele prega. Eu vou explicar para vocês isso. Se um líder ele prega e fala na sua apresentação para toda a sua equipe que ele prega bons resultados, que ele quer que a equipe seja bem sucedida, que bata todas as metas, e no outro dia de manhã chega 4 pessoas atrasadas e o líder não fala nada, o que vai ficar e o padrão que vai ficar é o que ele tolera, sempre o para baixo. Se o líder tolera mau desempenho, desempenhos ruins e irresponsabilidade, a equipe vai sempre ser uma equipe responsável porque a equipe aprendeu que ele tolera isso. Então nunca é o que o líder prega, não é o que ele fala, é o que ele tolera. Guardem isso para vocês. E esse foi o princípio número 2. O princípio número 3 é o princípio da crença. O que seria esse princípio? O líder tem que ser sempre o primeiro a acreditar na missão. Se uma pessoa, se um subordinado não confia 100% naquilo que ele está fazendo, ele nunca dará o seu melhor. As pessoas só darão o seu 100% quando acreditarem firmemente no propósito da missão, da batalha, do objetivo da empresa, seja o que for. E o líder precisa ser a primeira pessoa a passar esse propósito para as pessoas. Precisa levar a cada um dos seus subordinados a missão, um quadro geral. Por que ele está fazendo o que ele está fazendo? Por que é importante que ele mantenha o desempenho? E só a partir disso, de criar essa crença de importância do meu papel, tanto para o líder quanto para a equipe, que a equipe dará o seu 100%. Ou seja, mesmo nos ambientes mais desafiadores, em situações difíceis, que a equipe não está passando por um bom momento, em desconfiança, o líder precisa ser o primeiro a acreditar. Se o líder não puxar esse carro, não acreditar e não for o primeiro a acreditar, pode ter certeza que a sua equipe não vai ter sucesso, porque o líder precisa dar o exemplo nesse sentido. Então o princípio 3 foi o princípio da crença. O princípio número 4 é o princípio do simplificar, que é uma lei de combate. O que seria uma lei de combate? São as leis que tanto Joko quanto Leif Babin, tanto os SEALs da Marinha Americana, eles tinham no combate do Iraque. E essa é uma das leis, que é simplificar. E um exemplo que eu vou dar para vocês, imagine o seguinte cenário. A tropa que o Joko e o Leif estavam comandando estão sendo atacadas por insurgentes, estão sendo atacadas pela tropa do Al-Qaeda, pelos soldados do Al-Qaeda, pelos terroristas. Estão recebendo muitos tiros, estão sendo atacados, estão emboscados. Eles pegam um rádio, que eles se comunicavam por rádio, e mandam um comando pedindo ajuda. Só que esse comando foi muito complexo. As pessoas que estão ouvindo não entenderam. Imagine quantas vidas poderiam ser perdidas se essa comunicação for complexa. E trazendo para a nossa vida, imagine quantas coisas a gente deixa de fazer na velocidade que a gente quer fazer, porque a gente se comunica de maneira complexa, porque os outros não entendem.
É responsabilidade do líder manter uma comunicação simples. As pessoas, os funcionários, os subordinados devem entender o que o líder quer, sempre. Ele deve estimular as perguntas. Na aula, e trazendo um pouco para o meu mundo, né, que eu sou um professor, a gente explica uma atividade, um exercício ou uma tática para algum jogo, e a gente deve estimular os alunos a responderem, a fazerem perguntas, a ver se entenderam, a explicar com as suas próprias palavras o que deve ser feito. Porque isso faz e nos mostra que todo mundo entendeu. Se um aluno não entendeu o exercício, a culpa não é dele. A culpa é minha, porque eu não expliquei para ele. Ele não tem a obrigação de entender. Eu tenho a obrigação de explicar e fazer com que ele entenda, porque esse é o meu papel, tanto como líder, quanto como professor. Esse foi o quarto princípio. O quinto princípio também é uma lei de combate e se chama priorizar e executar. E trazendo um pouco para a vida agora, imagine que a sua vida está uma bola de neve cheia de problemas. Você tem contas atrasadas, você terminou com a sua namorada, você está quase perdendo um emprego e você não sabe o que resolver primeiro. E sente aquela vontade enorme de resolver tudo de uma vez e pensa, cara, eu só vou ser feliz quando eu resolver tudo de uma vez. O princípio do priorizar e executar, que é feito na guerra, mas dá para trazer perfeitamente para nossas vidas o que te machuca mais agora? Qual é o problema que mais tira o teu sono? Qual é o problema que mais te deixa sem dormir, que mais tira a tua felicidade? Priorize esse problema, executa, ou seja, resolva esse problema primeiro e depois parta para os próximos. Não tenta decidir o mundo agora. Não tente abraçar o mundo nesse momento. Não tente resolver tudo de uma vez. É muito provável que tu fracasse em tudo e só piore a sua situação. Priorize aquele que é mais importante, aquele que te machuca mais no momento, o problema que é mais perigoso para você. Execute ele e vá passando em escala de importância para os próximos. Então, priorizar e executar é o quinto princípio. E o sexto e último princípio que eu vou trazer para a gente hoje é a arte de decidir em meio à incerteza. E esse é fantástico. Nós, tanto os Navy SEALs quanto nós, nunca vamos ter certeza e nunca vamos ter uma solução 100% correta. A gente nunca vai ter o quadro completo nesse momento. É muito fácil olhar em retrospectiva, né? Olhar para trás e ver, cara, como é que eu não enxerguei isso antes? Ou seja, eu tomei a decisão correta. Mas na hora que tu tomou a decisão, tu nunca vai ter esse quadro completo. As peças se encaixam posteriormente. Mas é importante que isso não te trave. O líder precisa aprender a decidir com as melhores informações que ele tem agora. Começar com o que ele tem agora. E isso vai criando uma cultura. Eu sempre falo de cultura, né, na liderança, porque uma boa liderança ela é contagiosa, ela cria culturas dentro da equipe. Então, se o líder aprender a decidir, ser proativo e decidir em meio à incerteza e decidir no momento que não tem muitas respostas para aquilo e mesmo assim tomar uma decisão firme, os seus subordinados, a equipe, os funcionários, seus atletas, seus alunos, independente de qual seja a sua área, vão começar a decidir também. Eles vão se sentir encorajados de tomar essas decisões. E vocês vão perceber que os subordinados vão começar a lhe avisar quando vão fazer alguma coisa, não pedir permissão. Isso é proatividade. A gente tem que começar a estimular tanto os alunos, mais uma vez, quanto os soldados, quanto os funcionários, a nos avisarem e ser proativos e avisar, cara, eu vou fazer isso, beleza? A gente tem que saber, os líderes precisam saber o que as pessoas vão fazer, mas os subordinados precisam ser mais proativos nessas decisões, não esperar sempre os comandos. E o mundo precisa, em si, o mundo, as pessoas, precisam ser mais proativas nesse sentido. Então esse foi o princípio número 6. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desses princípios que eu trouxe. Como eu falei para vocês, existem vários outros princípios no livro. Eu trouxe os que eu considero mais importantes e que mais vão fazer a diferença na vida de vocês. Se você gostou, curta, compartilhe, ative o sininho, mande para as pessoas que você acha que vai fazer a diferença. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Obrigado, galera!